Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos rádio ouvintes, vamos fazer aqui uma análise dessa profecia de Oséias. Olha como é que Deus acompanha o povo. É muito importante nós cristãos termos uma noção sempre do projeto de salvação do alto. Como se Deus nos pegasse. Por isso que é importante a oração. Senão você não consegue ver isso. Olha como é que Deus se refere ao povo de Israel. E quando Israel era criança, eu já o amava. O que Deus está querendo dizer aqui? Que compara o povo a um desenvolvimento do corpo humano. Os primeiros contatos com o povo de Israel é como se o povo fosse uma criança que não soubesse nada. E Deus começou a educar aquele povo. Sim ou não? A revelação moral, ela é progressiva. Por isso que Deus tolerava a poligamia de Abraão, de Davi. Eles tinham ou não tinham mais de uma mulher? E quando foi que em Mateus 16, quando chegam os fariseus lá e coloca Jesus à prova sobre o matrimônio, e fala que Moisés aceitava a carta de divórcio, o que ele falava? É por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio, Gênesis, não foi assim. O homem deixa sua casa, a mulher, e os dois se tornam. Então o que ele está querendo dizer? Que entrou o pecado e eles se tornaram totalmente ignorantes na fé e na moral. Então Deus foi formando o povo aos poucos. Mas Deus diz o seguinte aqui com o profeta: desde criança, quando eu amava o povo, eles me traíam. O povo deu trabalho o tempo inteiro. Desde criança, né? E olha que interessante. E desde o Egito chamei meu filho. Interessante. Vamos fazer um paralelo. O meu filho, o povo de Israel como um filho. E quem que depois Deus chama do Egito? Jesus com São José. Eles fugiram ou não fugiram para o Egito? E quando Herodes morreu, podem voltar para Jerusalém. Só que agora não é um filho que trai, é um filho fiel. Vamos lá, você consegue entender agora? Tudo é ligado. É importante vocês entenderem isso, para vocês entenderem que Deus é totalmente onipotente e onisciente, onipresente. Vocês conseguem entender agora? Ora, se no Antigo Testamento um povo era chamado de uma criança, depois um adulto, que chama do Egito para a liberdade, no Antigo Testamento liberta o povo do Egito. No Novo, o filho fiel, que é Cristo, vem do Egito e representa o povo fiel. É mais fácil de entender que o corpo de Cristo seja um povo, ou não? E que essa criança, esse Israel do antigo, é uma preparação para o corpo de Cristo, que somos nós, o novo povo de Deus, que é a igreja. Sim ou não? Está vendo como tudo tem a sua ligação entre o antigo e o novo, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. O povo rebelde, imolavam aos deuses, a Baals, né? Ensinei Efraim a dar os primeiros passos. Nossa Senhora ensinou Jesus a dar os primeiros passos, né? Mas dessa vez, não de um povo infiel. Jesus chama-se o povo fiel. Tanto é
que quando você está em pecado mortal, você não participa plenamente do corpo de Cristo mais, até se redimir na confissão. Olha, então, para ser parte do corpo de Cristo, tem que ter fidelidade, tem que ter estado de graça, né? Eu os atraías com laço de humanidade, com laço de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo. E rebaixava-me a dar-lhe de comer. Como Deus nutria aquele povo. E tentava de novo. Desde a época dos juízes. Ele mandava um juiz, o povo traía. Mandava um castigo, o povo arrependia. Mandava outro juiz. Então esse ciclo que sempre existiu na humanidade, né? A gente cai, confessa, levanta. Cai, confessa, levanta. Essa é a chave, a perseverança. Por isso que Santo Afonso Maria de Gregório dizia que rezava pedindo a perseverança final. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão, mas nunca Deus deixou de amar o povo. Desde a primeira traição de Adão e Eva, Deus já criou o projeto de salvação com Jesus e Maria. Porque Ele amava o povo, ama, né? Muito mais agora nós, batizados, que fazemos parte do corpo de Cristo. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. O santo no meio de vós. O santo no meio de vós. Santidade é quando Deus tira alguém do mundo para si, né? A santidade quem tem é Deus, não somos nós. Ele nos faz santos, Ele nos faz bons. Não queiram ser bons para Deus com as suas forças. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Ele que faz, Ele nos dá a graça. E no Evangelho, nós temos aí esse momento em que Jesus manda que os apóstolos sejam desapegados de tudo para doar a palavra gratuitamente. Foi nessa passagem que São Francisco de Assis sentiu-se inspirado a deixar tudo. Aqui nasceu a vida religiosa dos mendicantes, né? Quem fundou foi São Francisco e também, na mesma época, São Domingos de Gusmão, né? Os dois que formaram as ordens mendicantes no século XIII. Por que mendicantes? Para viver plenamente a providência. Plenamente a providência. Que é um dos sinais maiores da nossa fé. Quem vive da providência, quem confia na providência. Não é fácil. Não é para qualquer um. Tem que ser muito humilde. Muito humilde para confiar na providência. Ontem mesmo alguém me falava: padre, como é difícil para nós confiarmos na providência, né? Como é difícil entender que é Deus que dá tudo. Como ou nós murmuramos com medo, ou nós esquecemos de Deus quando temos tudo. Como somos ingratos com a providência. Só os mendicantes que têm que entender isso o tempo inteiro. A vida religiosa deveria ser assim, claro que se perdeu muito, né? Hoje tem muitas congregações religiosas que está muito mais tranquilo do que fora. Mas antigamente, e também hoje tem algumas comunidades mais radicais, que Madre Teresa de Calcutá, as irmãzinhas da caridade, ainda são muito radicais na questão da providência, né? Elas vivem da providência mesmo, apesar de girar muito dinheiro, mas elas vivem sempre a pobreza. Elas conseguem ver a providência o tempo inteiro. Nós temos que lutar muito para entender a providência. De que tudo é providência. Que tudo vem. E quando vem esse jovem recém-casado, lá de São Luís, tem duas criancinhas pequenininhas, a esposa trabalhou lá em casa.
A gente pensa, trabalhador e ela trabalhador, os dois ganhando não tanto, com 2 crianças para criar, e ele com um câncer incurável, né? E ontem a gente pensa, e agora? E a providência? Quem vai criar essas crianças, né? Coitada da mãe. A gente sempre está... E ontem a minha irmã, achei bonita a minha irmã, 11 horas da noite. Pablo, faça algo. Né? Dê a unção. Vem aqui, São Luís. Eu disse, não, procura um padre aí. Não, já falei com o padre, ele não pode, vai viajar. Aí depois ela mandou as mensagens que a esposa disse. Ele só aceita se vier o Pablo. E mandou a foto de uma criancinha de 2 anos e meio, 3 anos, com o rosto, no rosto do pai. Magro, todo amarelo já, né? Aí você pensa, e a providência? A gente fica pensando, né? Ele disse, eu queria viver mais para cuidar dos meus filhos. Isso acontece frequentemente, é um mistério. Quantas pessoas que dizem, o que seria da minha família se não fosse eu? Todos dependem de mim. Passa um tempo, está na mesma situação. Doente, na cama, dependendo de todo mundo. Mas Deus é que sustenta. Deus providencia tudo. É um mistério? É. Dói. Muito. Né? Dói muito. Mas é um mistério. É a providência de Deus. É Ele que sustenta. É Ele que dá a graça. É Ele que faz essas crianças crescerem. Com dificuldade? Com dificuldade. Meu pai cresceu sem o pai, porque faleceu o pai. E ele me conta que desde pequeno na escola era uma dor lacerante. Mesmo quando é perdido o pai. Perguntam quem é seu pai. Tem o dia dos pais. Né? Ele disse que nunca esqueceu a sua infância sem o pai. Né? Bem, dentro desse mistério, o que nós temos é que pedir muito a fé. Tendo fé, nós vamos começar a entender o que é a providência. Porque não é fácil, só para os humildes, só para os grandes. Porque para mim, quem é grande nesse mundo é quem é muito humilde. E para chegar até lá, é muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Né? Para ser grande de verdade, tem que ser muito humilde. Eles conseguem entender o mistério da providência. Nós estamos engateando muito para entender como que Deus nos sustenta, apesar de todo o sofrimento, apesar da morte.